Hello everybody, welcome to our English class. I'm teacher Michelle. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou a professora Michelle. Hoje nós vamos falar de placement of adverbs. Placement significa posição ou posicionamento. Do que nós vamos tratar? Dos advérbios. Advérbios é uma classe gramatical que a gente vem estudando nas nossas últimas aulas, considerando a semelhança dele com, por exemplo, os adjetivos. Os advérbios adjetivos são palavras que oferecem característica. Eles vão oferecer um pouco mais de descrição ou de detalhes em relação a uma outra classe gramatical. Tá? Então, no nosso roteiro de hoje, nós vamos ter o seguinte: uma definição dos advérbios para revisar, para tratar um pouquinho dessa definição do que é essa classe gramatical. Types of adverbs, os tipos de advérbios, então relembrando, advérbios de modo, tempo, lugar, intensidade e assim por diante. Da mesma forma que nós temos também em língua portuguesa. Vamos falar especificamente dos placement, que é o posicionamento, então onde dentro de uma sentença eu posso colocar esse advérbio. Então nós podemos escrevê-los no início da frase, no meio da frase, depois da frase, sempre considerando a sua relação com o verbo ou os verbos. E por último eu mostro para vocês alguns exercícios. Bom, então vamos lá. Definindo advérbio, fazendo uma revisão desse conceito do que é ou do que são os advérbios. Então vamos lá. An adverb is a part of speech, então é uma parte do discurso ou uma classe gramatical quando nós consideramos a morfologia, that provides additional description. Então ele oferece uma descrição adicional. Quer dizer, ele dá mais informação para a verb, adjective ou other adverbs. Então, ele vai oferecer essas informações adicionais para um verbo, para um adjetivo, para advérbios, a phrase, que é uma locução, a clause ou a sentence, que é uma oração, ou uma sentença, um período e uma oração. Então, o advérbio ou os advérbios, eles vão oferecer informações complementares para o sentido da oração, o sentido do verbo. Então, é ele que vai oferecer esses detalhes e essas informações adicionais. Adverbs are words that answers the questions when, where and how. Os advérbios são palavras que vão responder, eles oferecem essas informações a partir das perguntas: quando, onde, como. Então, quando eu quero saber, por exemplo, a intensidade de algo, eu pergunto, com qual intensidade? O quão intenso é alguma coisa? Se eu quero saber a frequência, com qual frequência? Se eu quero saber o modo, como? Se eu quero saber o lugar, onde? Se eu quero saber tempo, quando? Então, são aquelas palavrinhas interrogativas que nós utilizamos para fazer questionamentos e obter algum tipo de informação. Advérbios e adjetivos são usados para oferecer descrição, qualificação ou circunstâncias. However, contudo, todavia, no entanto, é uma conjunção adversativa, however, mesma coisa que but, tá? Mas, apesar dos dois, tanto o adjetivo quanto o advérbio, oferecerem características ou descrições, detalhes sobre alguma coisa, o que vai mudar é justamente o que eles estão qualificando, a que eles estão oferecendo essa descrição adicional. Os adjetivos, eles modificam nomes, substantivos ou pronomes, que são palavras que substituem ou complementam nomes. Já o advérbio, que é o nosso foco dessas aulas, ele vai tratar ou ele vai modificar verbos, adjetivos e outros advérbios. Para resumir, os advérbios modificam tudo que não é nome ou pronome, tá bom? Então, eu vou oferecer os advérbios, eu vou utilizar os advérbios para oferecer essas informações adicionais para outras classes gramaticais que não são substantivos. Muitos advérbios, a grande maioria dos advérbios em língua inglesa, ele é formado pelo sufixo ly, que é o sufixo ly. Esse li
no final de um advérbio em língua inglesa, normalmente na tradução em português, ele corresponde ao sufixo mente, tá? Então, por exemplo, eventually, eventualmente, finally, finalmente, desperately, desesperadamente, gently, gentilmente, correctly, corretamente, quickly, rapidamente. Ou eu posso usar também o advérbio na função de adjetivo, rápido, com a mesma tradução, desempenhando uma função sintática diferente. Freely, livremente ou gratuitamente, vai depender do contexto. Happily, felizmente. Então, vocês percebem que todos esses sufixos que terminam, essas palavras que terminam com o mesmo sufixo, elas em português vão também ser concluídas com o sufixo mente. Existem, porém, alguns advérbios que não apresentam esse sufixo, não tem o final ly. Esses advérbios, nós chamamos eles de irregular, são aqueles que são irregulares, ou seja, eles não seguem aquela regrinha padrão do sufixo ly, tá bom? E aí, o que acontece? Muitas vezes, esse advérbio é a mesma palavra que é o adjetivo. Então, isso é um pouco confuso, porque uma mesma palavra, ela pode possuir duas classificações gramaticais diferentes. Ele pode ser um advérbio ou ele pode ser um adjetivo. Então, como é que eu vou saber, professora, a diferença entre um e outro? Pelo contexto, pessoal. Por isso que nas nossas aulas a gente discute tanto a importância de você analisar as palavras dentro de um contexto, não analisar as palavras isoladamente, certo? Então, aqui, por exemplo, as palavras distante, rápido, difícil, alto, last, último ou passado, late, atrasado, longo, lento, perto, direto, são palavras que tanto podem ser usadas em uma situação para dar característica a um nome, e aí ele é um adjetivo, ou para dar circunstância e característica a um verbo ou outras classes gramaticais. Vou mostrar exemplo, que aí fica mais fácil de entender. Tá? Percebam que nesses dois pares de exemplo, eu tenho palavras idênticas, tá? É a mesma palavra. Só que nós vamos perceber a diferença pelo contexto. Por exemplo, Charlie is a fast runner. Charlie é um corredor rápido. Então, ele é uma pessoa que corre, que tem essa característica de correr rápido, tá? Ele é um corredor rápido. Eu estou dando uma qualidade a essa pessoa, certo? Charlie runs fast. Charlie corre rápido. O sentido é o mesmo. Eu estou me referindo a uma ação e um sujeito que desempenha essa ação de um modo rápido. Só que na estrutura gramatical, no exemplo de cima, a palavra fast dá característica a um substantivo. Runner é o corredor, é a pessoa que corre, é um nome, tá? Já no exemplo de baixo, run é um verbo, é o verbo correr. Então, a palavra oferece característica ao verbo, tá bom? Então, no exemplo de cima é um adjetivo, no exemplo de baixo é um advérbio. Outra situação, my daily newspaper cost $2. O meu jornal diário, daily quer dizer aquilo que acontece em um período de dia, diário, o meu jornal diário custa $2. Esse diário está se referindo ao jornal, é um adjetivo, não é qualquer jornal, é o jornal que chega todo dia. Tá? Já no exemplo de baixo, I swim daily, aqui é um advérbio, eu nado diariamente, quer dizer, todos os dias eu desempenho essa ação. No exemplo de cima é um adjetivo, no exemplo de baixo é um advérbio. Qual é a diferença? No exemplo de cima, ele complementa um nome, no exemplo de baixo, ele complementa um verbo. Tá? Seguinte, tipos de advérbio. Quando nós pensamos em advérbios, a gente tem as classificações. Advérbio pode ser de modo, tempo, lugar, frequência, gradação ou intensidade, considerando a função ou o sentido que ele desempenha. Então, os advérbios oferecem uma descrição mais profunda, mais detalhada ao verbo, dentro de um contexto ou uma sentença, e existem diferentes tipos
que dependem da intenção, do que aquele autor, o emissor da oração, o autor da oração, daquele texto, ele deseja ou ele pretende mencionar. Vou dar mais exemplos para vocês. A frase é: The girl is walking. A menina está caminhando. Quando eu coloco um advérbio, perceba as mudanças que eu tenho. Ó. A menina está andando fast, quer dizer, ela está andando rápido, é o modo em que ela está desempenhando aquela ação. The girl is always walking. A menina está sempre caminhando ou andando. Então, aqui eu já indico a frequência, aqui eu indico o modo, aqui eu indico a frequência. No exemplo de baixo, the girl is walking at night. A menina está caminhando ou andando à noite. Então, percebam que é o advérbio que me dá detalhes da caminhada dessa menina. Se ela, como ela anda, no caso ela anda rápido, quando ela anda, à noite, com que frequência ela anda, sempre. Então, é o advérbio que oferece esses detalhes quando eu analiso o contexto. Tá? Falando especificamente do posicionamento, que é onde eu vou utilizar esses advérbios, é importante observar que não existe uma regrinha pré-definida, por exemplo, esse tipo de advérbio fica sempre nesse lugar. O que eu vou mostrar para vocês é algumas situações em que nós podemos utilizar os advérbios de cada tipo em determinada posição. Tá? Então, we can place an adverb in different positions in a sentence. Nós podemos colocar, nós podemos utilizar ou posicionar os advérbios em diferentes pontos da sentença, ou diferentes localizações da sentença. Em linha geral, ou em termos mais abrangentes, os advérbios podem ser front position, começo da frase, mid position, no meio da frase, ou end position, no final da frase, tá bom? Então, dependendo do que aquele advérbio expressa e o sentido que você quer transmitir naquela sentença, você faz essas colocações. Advérbios que são colocados in the beginning of the sentence, quer dizer, no início da sentença, eles podem expressar frequência, modo, tempo, lugar, certeza ou dúvida, como nós chamamos em língua portuguesa. E eles normalmente aparecem separated by a comma. O que é comma em inglês, considerando os dois M's? Vírgula. Tá? Coma também pode se referir àquela condição médica, uma pessoa está em coma, mas nesse caso, nesse contexto que eu estou apresentando para vocês, coma é a pontuação, a vírgula, tá bom? Então, exemplo, sometimes I see him at the supermarket. Às vezes, vírgula, eu o vejo no supermercado. Então, esse às vezes indica com que frequência eu vejo essa pessoa. Suddenly, the dog ran away. De repente, o cachorro fugiu. Então, aqui eu tenho exemplos de advérbios posicionados no início da frase. Um é de frequência, o outro é de tempo. Tem algumas exceções de advérbios que você nunca usa no começo da frase. Tá? Então, por exemplo, sempre, que é always, ever, também dá essa ideia de sempre, rarely, raramente, seldom, também, raramente, com pouca frequência, e never, nunca. Então, esses advérbios normalmente não são utilizados no início da frase. Bom? Advérbios in the middle of the sentence, ou in the middle of the sentence, no meio da sentença, eles podem expressar também frequência, modo, tempo, certeza ou intensidade. E aqui, para falar com vocês sobre os advérbios que são posicionados no meio da sentença, eu vou demonstrar alguns casos considerando os verbos da oração. Então, por exemplo, quando você tem verbos auxiliares, que são aqueles helping verbs, ou verbos que ajudam, né? Por que a gente chama eles de verbo que ajuda? Porque ele te ajuda a indicar o tempo verbal da frase e ele te ajuda também a estruturar as perguntas, as negações, as próprias frases afirmativas nos tempos compostos. Então, é por isso que ele tem esse nome. Nesse caso, quando você tem o verbo auxiliar, por exemplo, o verbo ter ou o verbo ser ou estar, que é o verbo to be e o verbo to have, o advérbio sempre acompanha o verbo, tá? Então, ele vai vir junto. The summer is usually hot and humid. O verão é
Normalmente, então o advérbio vem sempre acompanhando esse verbo auxiliar, esse verbo to be ou o verbo to have. O verão é normalmente quente e úmido, tá? Então, exemplo, o advérbio depois do verbo auxiliar. Quando nós temos verbos modais, que são também verbos auxiliares, porque eles complementam o sentido de um verbo principal, quais são os principais verbos modais? Can, que é o verbo poder, o verbo have, que é o verbo ter, quando ele indica obrigação, você tem que fazer alguma coisa. É nessa função que ele faz papel de modal. Will, que indica futuro, may, que é o verbo poder, must, que é o verbo dever. Então, são verbos modais ou verbos auxiliares. Nesse caso, a mesma regrinha. O advérbio, para aparecer no meio da frase, ele vai seguir ou acompanhar esse verbo modal. I can hardly believe you said that. Eu dificilmente posso acreditar que você disse isso. Tá? Com dificuldade, eu posso acreditar que você mencionou isso. Então, aqui eu tenho no inglês esse verbo auxiliar, esse advérbio, vindo depois do verbo auxiliar. E no outro exemplo, na última situação em que os advérbios podem aparecer no meio da sentença, é quando eu tenho action verbs, verbos de ação. O próprio nome diz, são verbos que indicam ações que um sujeito executa. Tá bom? Então, correr, jogar, brincar, falar, escrever, são ações que o sujeito pratica. Nesse caso, o advérbio sempre vem antes desse verbo de ação. Tá? Lembrando, quando o verbo é auxiliar, ele vem depois. Tá? He slowly drove his car. Ele lentamente dirigiu seu carro. Ou ele dirigiu seu carro lentamente, como nós falaríamos em português com mais frequência. Bom? Então, verbos de ação, o advérbio vem antes. Ele precedes. Bom? E os advérbios que são usados no final da sentença também podem expressar diferentes ideias. Frequência, modo, tempo ou lugar. Tá? Exemplo, bring the boxes here. Traga as caixas aqui. Aqui é um advérbio de lugar. She visits me occasionally. Ela me visita ocasionalmente, de vez em quando. Tá? I will call you tomorrow. Eu vou ligar para você amanhã. Então, aqui eu tenho advérbios de lugar, de frequência ou de tempo, para indicar algo que ainda vai acontecer. Normalmente, os advérbios não são posicionados entre um verbo e um objeto. Eles não separam esses dois elementos da oração. Então, por exemplo, I never drink alcoholic beverages. Eu nunca bebo ou eu nunca tomo bebidas alcoólicas. Então, nesse caso, eu não separo o verbo beber do que eu bebo ou do que eu nunca bebo. Bom? Então, aqui é um exemplo do que não utilizar. Não se separa o verbo do seu objeto ou do seu complemento usando um advérbio. Quando, em algumas situações, nós vamos observar que você vai ter mais de um advérbio em uma mesma sentença. Quando isso acontece, existe na língua inglesa uma regrinha pré-estabelecida. Então, seguindo a ordem, você normalmente começa pelo advérbio de maneira ou de modo, depois o de lugar, o de frequência, o de tempo e de propósito. Por isso que, às vezes, quando você pensa alguma coisa em português e você quer fazer uma tradução e você joga num tradutor, fica meio embaralhado. Esse embaralhamento é justamente porque a língua inglesa ela possui uma ordem pré-estabelecida de certos termos gramaticais. Por exemplo, os adjetivos nunca vêm depois do substantivo. Quando eles dão característica, eles sempre antecedem essa palavra que eles estão qualificando. Então, nesse caso, em língua portuguesa, a gente não tem essas regrinhas pré-estabelecidas. Exemplo, she runs quickly outside every morning before school to lose weight. Então, essa frase, a ação que esse sujeito representa é, ela corre. Tudo isso que está depois são informações adicionais que oferecem mais detalhes sobre essa ação que ela realiza. Ela corre rapidamente, fora ou do lado de fora, toda manhã, antes da escola, para perder peso. Então, esse é o propósito, esse é o modo, esse é o lugar, esse é o tempo e essa é a frequência. Tá? O tempo antes da escola e a frequência toda manhã.
E aí, quando nós pensamos em exercícios, é justamente pensando nessa colocação, em como que eu devo organizar uma sentença, considerando aquelas estruturas, tá bom? Então, você observa aqui palavras embaralhadas e aí a gente pensa numa organização. Frases afirmativas, sujeito primeiro. Então, você vai lembrando daquelas ordens de sentenças para você organizar. I always watch TV series in my free time. Eu sempre assisto TV no meu tempo livre. Ele, às vezes, trabalha nos fins de semana. Pessoal, hoje nós trabalhamos sobre posicionamento de advérbios. Até a próxima. Bye, bye.